Olá, tudo bem? Esse vídeo seria a nossa parte 2, nosso vídeo 2, né, sobre as técnicas de integração, aquelas técnicas que nos permitem encontrar algumas antiderivadas ou resolver algumas integrais de maneira diferente daquela mais convencional, daquela mais clara, mais óbvia, né, ou mais fácil, tá? Então, hoje a nossa aula é sobre a integração por partes. Tá? No primeiro vídeo nós falamos sobre integrais por substituição, ou como resolver integrais por substituição. Hoje nós vamos falar da integração por partes. Tá? Então vamos fazer alguns exemplos, discutir um exemplo bem próprio da fisicoquímica. Então vai ser uma aula bem bacana. Tá? Vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, já começamos diretamente apresentando a fórmula da chamada integração por partes. Tá? Ela consiste em, você tem aqui a integral de uma determinada função, onde surge, por exemplo, uma função f de x e uma função aqui, uma g' de x, uma outra função de x, que eu posso, digamos, separar, da qual eu consigo enxergá-la como sendo uma derivada de uma outra função, tá? Isso aí vai nos ajudar, vai nos guiar aí para a nossa integração por partes. É como se fosse um produto de duas funções, da qual uma delas eu consigo imaginar, consigo vê-la como sendo já uma derivada de uma outra função, tá? E a integral dessa combinação, desse produto aqui, é a primeira função, f de x, vezes a função g de x, né, cuja derivada é essa aqui, menos a integral, né, da g de x e a derivada da função f. Isso aqui dentro da integral. Então, uma maneira muito comum de a gente ver isso aí nos cursos de cálculo da vida, né, é a integral de u dv, né, onde o u seria equivalente aqui ao f de x e o dv, o g' de x dx. Então, você tem a integral de u dv sendo igual a uv, o produto das funções aqui, menos a integral de v du, né? Então, nesse esquema, né, uv menos a integral de v du, você teria u sendo a função f de x, dv é o g' de x dx, o du é o nosso f' de x dx, enquanto v é a função g de x, tá certo? Então, a integral de u dv é igual ao produto uv menos v du. Como é que a gente pode, né, racionalizar aí, entender de onde vem essa integração por partes, tá? Ou essa fórmula da integração por partes. Imagine que você tem um produto de funções, né, f de x vezes g de x, um produto de duas funções, e eu quero derivar esse produto, tá? Eu quero saber quanto vale a derivada desse produto. A gente conhece a chamada regra do produto da derivação, que diz o quê? A derivada desse produto é a primeira função vezes a derivada da segunda função mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Tá? Isso aí é a regra do produto lá na derivação, que a gente já viu, tem vídeo no canal sobre isso, tá? Mas agora eu quero fazer o caminho contrário. Eu quero voltar ao produto f de x vezes g de x, né? O que é que eu poderia fazer aqui para voltar, né? Eu poderia, por exemplo, fazer uma integral, aplicar um processo de integração a esse produto aqui. Como é que ficaria isso? Tenho a integral da derivada, né, de f de x vezes g de x, dx, a integral de f de x, g' de x dx, mais a integral de g de x, f' de x dx, tá? Então, aqui, ó,
a integral de um processo aqui onde eu fiz uma derivação, né? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, eu sei que aqui eu tenho de volta f de x vezes g de x, tá? Isso aí é igual à integral de f de x, g' de x dx, mais a integral de g de x, f' de x dx. E aí, a última coisa que eu faço é simplesmente pegar essa integral aqui, passar, né, para o lado esquerdo da equação e apenas deixar separadinho, especificado, essa integral. Tá? A integral de f de x, g' de x, essa integral aqui vai ser igual ao quê? F de x vezes g de x, essa aqui, menos a integral de g de x, f' de x dx. Tá certo? Então, a integração por partes, né, ela vem a partir do momento que você integra uma derivada obtida ali através da regra do produto. Tá? Então, a integral, né, de u dv, uv, menos a integral de v du. Tá certo? Então, essa aí é a nossa integração por partes. Vamos fazer assim uma boa quantidade de exemplos, né, para a gente trabalhar bem essa ideia. Primeira delas, né, eu tenho a integral de um produto, tá? X vezes o seno de x. E o seno de x eu sei que eu consigo derivar alguma função e encontrá-lo, tá? Então, se eu me deparo com o cálculo de uma integral, que eu imagino que vá ser realizado via integral por partes, integração por partes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir aquelas novas variáveis. Quem é u, quem é v, tá certo? Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou chamar de u a porção x. Vou chamar de dv a quantidade seno de x dx. Mas, para eu seguir com a minha integração por partes, eu preciso também do du e de v, tá? du, muito simples, né? Se u vale x, du é simplesmente dx. Agora aqui, ó, eu tenho que dv é igual a seno de x dx, né? Pensa novamente, assim como lá na substituição, pensa novamente, né, como uma diferencial aqui. O que é isso? É dv dx dx. Eu estou dizendo que existe alguma função v aqui, que quando eu derivo ela, retorna o seno. Em outras palavras, eu quero, mais uma vez, uma antiderivada. Então, para saber quem é v, eu quero uma função cuja derivada seja o seno de x. Tá certo? Então, quero uma antiderivada, é como se eu quisesse já a integral de uma função. Tá certo? É como se eu quisesse saber, né? O v é como se eu quisesse, vou colocar aqui entre aspas, é como se eu quisesse a integral de seno de x dx. Tá certo? Isso aí é que é esse v. E aí, qual seria essa função, essa integral de seno de x dx, tá? Eu sei que a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, eu preciso colocar um menos aqui na frente. Tá? Então, o v é menos o cosseno de x. Por quê? Porque a derivada de menos o cosseno é igual ao seno de x. Tá bom? Então, se eu tenho integral por partes, eu tenho que definir quem é u, quem é o dv, quem é o du e quem é o v, para eu poder montar, né, aquela integral lá. Tá? Então, se isso aqui é uma integral de u dv, ela deve ser igual a u vezes v, quem é u? X, quem é v? Menos cosseno de x, então você tem uv, menos a integral de v menos
cosseno de x du, onde du é o dx. Outra coisa, só faz sentido eu aplicar a integração por partes se a integral de v du, essa segunda integral aqui, for mais simples, né, mais fácil do que essa primeira. Tá? Do contrário, não faz sentido usar a integração por partes. Se eu chegar numa integral ainda mais complexa, né, estou meio que andando em círculos aí, tá? Então o ideal é que essa integral possa ser resolvida de maneira relativamente fácil, tá bom? Então você tem menos x vezes o cosseno de x mais a integral de cosseno de x dx. Isso aqui menos x cosseno de x mais, e a integral do cosseno, né, é simplesmente o seno de x. Por quê? Porque a derivada do seno vale cosseno de x. Seno de x mais uma constante de integração, tá certo? Então, essa é a integral de x seno de x dx. Beleza? Resolvida através dessa técnica da chamada integração por partes. Tá bom? Então, aí está a nossa integral do x seno de x. Agora vem essa integral aí, a integral do ln de x, que é uma função que você pode pensar, nossa, tranquilo, né? Uma função curtinha aqui, parece ser relativamente fácil, porém, para encontrar a integral do ln de x, a gente precisa recorrer à integração por partes, tá? E mais uma vez eu vou definir os termos, né? U, V e assim vai. Eu vou chamar de U o próprio ln de x. E vou chamar de dv o dx. O que nos leva a quem é o du? Du, né, vai ser uma antiderivada aqui perdão, antiderivada. Né? O du vai ser o 1 sobre x dx, tá? Que é o diferencial do ln, é 1 sobre x. Né? Antiderivada entraria aqui, tá? O v é como se fosse aqui a integral de dx, tá? E o v, então, é simplesmente x, certo? Então, definidos esses termos, quem é u, quem é v, quem é du e dv, aí a gente monta a nossa integral, né, por partes. A integral do ln de x, que faz o papel da integral de u dv, vai ser quem é u? ln de x vezes v, que é o x, então uv, menos a integral de v, que vale x, du. Quem é du? 1 sobre x dx. Então isso aqui é o x vezes o ln de x, menos a integral de x dividido por x aqui dá 1, é simplesmente a integral de dx. Então veja que realmente ficou bem mais simples do que a primeira integral aqui, tá certo? Para a qual eu nem sequer tinha uma solução rápida, né? Uma solução direta. Então isso aqui é x ln de x menos a integral de dx é simplesmente x mais uma constante de integração, tá certo? Então, a integral do ln de x vale isso aqui, tá? E lembrando, né, que se você ficou em dúvida na hora de integrar qualquer uma dessas funções, você tem como verificar se você está correto, tá? Basta fazer a derivada. Se você fizer dx dessa solução, você tem que voltar a essa função aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Se você derivar, né, você tem que voltar a essa integral, ao integrando dessa integral, beleza? Então, aí está a nossa integração por partes. Você precisa dizer quem é u, quem é v, quem é o du, quem é o dv. E aí montar, né, seguindo aquele esquema, integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Tá? Então, tem que montar esse esquema e, claro, essa integral, repito, é muito interessante que ela seja mais simples do que essa primeira aqui, tá? Do contrário, não faz muito sentido usar essa técnica, a técnica da integração por partes, beleza? Então,
Vamos lá, vamos em frente. Aqui, né, está o crème de la crème, aqui está o ponto mais legal em que a gente vai utilizar essa nossa integração por partes, tá? Então, vamos pensar aqui nessa pergunta, né? Como saber quantas moléculas em uma determinada amostra de um gás possuem uma velocidade aí num certo intervalo? Em outras palavras, quantas moléculas da minha amostra aqui possuem velocidades entre 300 e 500 metros por segundo, por exemplo? Tem como responder essa pergunta? Tem, se nós considerarmos a chamada distribuição de velocidades de Maxwell. É algo que a gente vai conhecer mais profundamente quando estivermos falando da chamada teoria cinética dos gases, tá? Então, a distribuição de velocidades de Maxwell é essa função aqui, cujo gráfico é esse que vocês estão vendo na tela, tá? Ela é uma função de distribuição, né? Uma distribuição de velocidades que em cada pontinho aqui, né, da curva, você tem uma indicação de quantas moléculas tem determinada velocidade, tá certo? Então, uma fração muito pequena de moléculas tem velocidades muito pequenas, uma fração muito pequena de moléculas tem velocidades incrivelmente altas, tá? Sendo a maioria, né, ali com velocidades em torno de uma determinada média, tá certo? Então essa é a nossa distribuição de velocidades de Maxwell. Se você quer saber, né, ou quer responder essa pergunta, quantas moléculas possuem uma dada velocidade em um intervalo, é preciso calcular uma integral. No caso, é preciso calcular a área sob a curva, ok? A integral de uma velocidade inicial até uma dada velocidade final, ok? E a fração de moléculas, né, que vão ter uma certa velocidade, é a quantidade de moléculas dentro desse intervalo aqui, por exemplo, dividido pela quantidade total, ok? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa de uma área sob a curva, a gente precisa de uma integral. É a integral da função de distribuição de velocidade de Maxwell num certo limite, tá? E esses limites representam esse intervalo de velocidades. Tá joia? Então é isso. Então olha só, pensando ou considerando a distribuição de velocidade de Maxwell, eu trago esse exercício aí. É o exercício 14.28 do livro do Levine, de Fisicoquímica. Tá? Esse livro aí, no caso, essa imagem da 6ª edição, volume 2, do livro Fisicoquímica, de um autor chamado Levine. Pois bem, esse capítulo 14 é o que trata de teoria cinética dos gases, né, e apresenta esse exercício. Use a integração por partes para mostrar que a fração de moléculas com velocidade entre 0 e um determinado v', uma velocidade qualquer, é dado por essa expressão aqui, ó. Uma expressão bem grande aí, um pouco assustadora de início, e o nosso objetivo é mostrar que aquela integral lá, a integral da função de distribuição de Maxwell, se eu considerar um intervalo de 0 até v', é igual a isso aqui. Só que atenção, tem alguns termos aqui que a gente ainda não conhece, tá? Primeiro, esse I maiúsculo aqui. O que é esse I maiúsculo? No próprio exercício, nesse exercício aí, o livro fala de uma Gauss Error Integral. Seria algo como a integral do erro gaussiano, ou algo assim, tá? É uma função, tá aqui a forma dela, 1 sobre raiz de 2π, de 0 até u, da exponencial de menos s ao quadrado sobre 2 ds, tá? Então, esse i, essa integral, né, essa Gauss Error Integral, esse i do valor u, para essa porção aqui, ó, quer dizer que esse u é igual a 2 elevado a 1 meio v' sobre esse VMP, tá? Então, o i que a gente calcula para esse valor, né, seria a integral de 0 até isso aí, tá certo? E de acordo com o livro, né, você tem tabelas dos valores possíveis de u e você simplesmente consulta a tabela e descobre quanto vale
o i para um determinado número. Problema é, eu nunca tinha ouvido falar desse integral, né, Gauss Error Integral. Realmente, confesso que me escapou, nunca ouvi falar. Pesquisei pela internet e também não encontrei. O Levine fala que há tabelas com dados para essa integral. Repito, também não encontrei. Então, né, aquela coisa. Existem livros bons, mas o Levine é mau, tá certo? Então, a coisa mais próxima dessa Gauss Error Integral que eu encontrei foi essa chamada função erro, tá? Que é bem conhecida da teoria, de teoria estatística, de teoria das probabilidades, tá certo? Não é uma coisa incomum. Função erro já é super conhecida. E com uma ou outra manipulação, né, você consegue transformar essa função erro ou mostrar que ela tem a mesma forma ali da própria função de distribuição gaussiana, tá? Daquele sino conhecido da função gaussiana, tá? Que seria representada aqui por essa letra A e tem esse formato aqui. A única diferença da função erro para a função, né, da gaussiana mesmo, é que enquanto eu pego um valor de x para a função erro, eu tenho que pegar esse valor de x e multiplicar por raiz de 2, para que eu saia da função erro, né, para a função gaussiana convencional. Tá certo? É a única diferença. Mas como ligar função erro ou a própria distribuição gaussiana a essa função aqui realmente foi algo que me falhou, tá? Então, se alguém conhecer melhor esse termo, ou souber como converter de uma para outra, né, da função erro para esse i, por favor, fique à vontade para me dizer, eu vou agradecer bastante, tá? Mas, como a questão está pedindo, vamos trabalhar em cima desse i, tá? Dessa Gauss Error Integral aí, tá certo? Outro ponto que a gente também não conhece, pelo menos até o momento, é esse VMP. O que é o VMP? É a chamada velocidade mais provável. Tá? A velocidade mais provável dada por 2kt sobre m. O que é cada uma dessas coisas? O k é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, m é a massa, tá certo? No caso, a massa de uma única molécula, tá certo? Dessa nossa amostra imaginária aí, tá bom? Então, a velocidade mais provável representa, né? Deixa eu voltar aqui. O valor máximo nessa curva é a velocidade mais provável, tá? Então, numa certa distribuição de velocidades, aquela que é a mais comum, essa é a velocidade mais provável, tá certo? Bom, então é isso. Nós temos que partir disso aqui, né, da função de distribuição de Maxwell, e chegar naquela expressão lá que o livro sugere. O livro diz que a probabilidade de encontrar uma molécula com velocidade entre 0 e v' é dado por aquela expressão lá que envolve aquela integral do erro gaussiano, etc. Tá bom? Então, esse é o nosso problema aqui. Nós temos que desenvolver essa expressão de modo a chegar, né, até a expressão que o livro sugere. Tá joia? E dentro aqui dessa integral surge algo que lembra uma integração por partes. Tá? Então o exercício é baseado nisso aí, aplicar a integração por partes basicamente para resolver ou trabalhar, desenvolver uma integral. Tá joia? Antes disso, eu quero só fazer uma pequena modificação nesse termo que aparece antes da integral aqui. Tá? Por que eu quero fazer essa modificação? Porque parte importante do nosso trabalho vai ser lidar com a velocidade mais provável, né? Que é dada por 2kt sobre m elevado ao meio ou a raiz quadrada de 2kt sobre m. Isso implica dizer, né, que a velocidade mais provável ao quadrado é igual a 2kt sobre m. Tá joia? Então, por que eu fiz isso? Porque aqui nessa expressão eu tenho m sobre 2kt. Daí, olha só, essa porção inicial aqui, 4π
m 2πk vezes t elevado a 3 meios. Porém, eu sei que a velocidade mais provável ao quadrado é o 2kt sobre m, enquanto eu tenho aqui m sobre 2kt. Então, isso aqui eu posso reescrever como sendo 4π, 1π, velocidade mais provável ao quadrado elevado a 3 meios. Tá certo? Acompanhou aí? Eu tenho m sobre 2kt, que é o mesmo que 1 sobre vmp ao quadrado. Tá certo? Então, só trazendo para cá. 1 elevado a 3 meios dá 1, tá? Então, já vou colocar aqui 4π. π elevado a 3 meios. vmp ao quadrado elevado a 3 meios. Isso aqui é o mesmo que velocidade mais provável ao cubo, tá? Esse 2 com esse 2 aqui, eles vão se cancelar, tá certo? Então, essa porção inicial aqui, tá? É simplesmente isso aqui que eu ainda posso, né? Já que tem π em cima e embaixo, né? Eu também posso reescrever aqui 4 π elevado a 1 meio, velocidade mais provável ao cubo, tá? Então, lembrando que isso aqui é só essa parte inicial, tá certo? É só esse termo aqui ainda antes da integral. Nem começamos o trabalho de verdade ainda, tá certo? Mas agora nós vamos para ele. Nós temos essa integral aqui em azulzinho, que é o que a gente precisa realmente de um maior esforço aí para lidar com ela, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, eu vou também já trazer para dentro aqui dessa integral a velocidade mais provável, porque eu também tenho aqui, ó, m2kt. Então, essa integral aqui é o mesmo que a integral de 0 a v' de v ao quadrado exponencial de menos v ao quadrado dividido por velocidade mais provável ao quadrado dv. Pronto, tá certo? Então, já economiza um pouquinho de notação, economiza um pouco da minha caneta aí, tá certo? Então, olha, essa integral ela vai ser resolvida por partes. E, né, como a gente fez nos exemplos agora há pouco, a gente precisa definir quem é u, quem é v, etc, etc. No entanto, duas coisas. Primeiro, eu não vou usar u e v. Por quê? Porque já tem o v aqui da velocidade. Se eu fosse usar, isso ia confundir bastante, tá? Então, eu vou usar as letras a e b. Tudo bem? Primeira coisa. Segundo, eu, ao resolver essa questão, claro, já fiz algumas tentativas, já cometi alguns erros, então já vou adiantando que chamar a de v ao quadrado e dB de exponencial de menos v ao quadrado, vmp dv, isso aqui eu já adianto que não dá certo, tá? Chamar de a exponencial de menos v ao quadrado, vmp, e de dB, v ao quadrado dv, também não dá certo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é modificar o formato, né, a forma dessa integral para conseguir uma substituição, uma denominação que realmente me ajude. Tá? Que mudança é essa? Eu vou escrever essa integral como sendo a integral de 0 a v' de v vezes v exponencial de menos v ao quadrado vmp ao quadrado dv. Que grande mudança foi essa? Ao invés de chamar isso aqui só de v ao quadrado, eu disse que isso era v vezes v. E perfeito, tá ok, não tem problema nenhum, tá certo? Então, agora sim eu vou fazer, né, aquele jogo das letrinhas aqui da nossa integração por partes. Quem vai ser o meu a? A vale v. Quem vai ser o dB? Vai ser v vezes exponencial de menos v ao quadrado vmp ao quadrado dv. Quem é o dA? dA
é simplesmente dv. Agora, quem é o nosso b? Olha só que problema, né? O nosso b, ele é uma função cuja derivada retorna isso aqui. Então, eu quero a antiderivada dessa função. Então, b é como calcular a integral de v exponencial de menos v ao quadrado, vmp ao quadrado, dv. Olha só que trabalho bacana que nós vamos ter aqui. É integral dentro de integral, tá? Agora, como é que eu vou resolver essa integral aqui? Vou usar a técnica que a gente estudou no vídeo passado, a substituição. Então, vou fazer uma nova substituição aqui. Eu vou precisar de uma nova letra, tá certo? Para resolver apenas essa integral aqui, apenas para o b, tá? Então, vou até escrever aqui embaixo. Apenas para descobrir quem é b. Apenas para descobrir quem é b, tá? Então, eu vou usar como substituição, né? Vou dizer que existe um alfa igual a menos v ao quadrado, vmp ao quadrado. Esse é o nosso alfa. Quem é o d alfa? Vai ser menos 1 sobre vmp ao quadrado, porque a velocidade mais provável ela é constante, tá? É um número pré-definido para cada gás, numa dada temperatura, por aí vai. Tá? d v ao quadrado. E isso aí dá derivada de v ao quadrado é 2v. Então, menos 2vmp ao quadrado, v dv. Então, olha só, apareceu aqui um v dv, que eu tenho aqui, ó, v vezes dv. Tá certo? Então, por isso que aquela substituição, essa mudança aqui foi necessária. Eu precisava ter um v dv aqui bem definido, tá? Então, nesse caso, o v dv ele é o quê? Essa porção, né, o v dv, ele é igual a menos vmp ao quadrado sobre 2 vezes o d alfa. Tá certo? Então, esse nosso bzinho aqui, né, esse b, ele vale a integral exponencial de u, né? U eu chamei tudo isso aqui, e o v dv é o quê? Menos vmp ao quadrado sobre 2d. Opa, isso aqui não é u, é alfa. d alfa, tá certo? Então, essa integral, né, agora se torna um pouquinho mais fácil, né, já que eu vou tirar aqui o menos vmp ao quadrado sobre 2, integral de e alfa d alfa. E a integral da exponencial é a própria exponencial. Então, quem vai ser o nosso... Tá levemente confuso isso aqui, não tá, rapaz? Então, o b vai ser menos vmp ao quadrado sobre 2 vezes exponencial de alfa, a integral do exponencial de alfa é a exponencial de alfa. É a exponencial, quem foi o meu alfa, de menos v ao quadrado vmp ao quadrado. Tá certo? Então, tudo isso só para eu saber quem era o A, o dA, o dB e o B. Mas agora que eu conheço todos eles, né, eu tenho aqui A, tá aqui, dA tá aqui, dB tá aqui e o B está aqui. Então agora sim eu posso montar, né, a minha integral por partes. Lembrando, né, como é que é a integral por partes? Ela não é a... Cadê? Tá de verdinho. A integral por partes, né, você lembra? U dv, uv menos, é uv, menos a integral de v du. Mas aqui eu estou usando a e b, né? Então é a integral de a db
AB menos a integral de B de A. Tá certo? Então, nós vamos usar esses dados aqui para construir a nossa integral por partes, tá? Então, vamos lá. Então, ó, isso aqui é a nossa integral por partes, vai ficar assim, ó. Isso aqui é a integral de AB, né, menos a integral de BDA. Quem foi o A? V. Quem foi o B? Foi menos VMP ao quadrado sobre 2, exponencial de menos V ao quadrado, VMP ao quadrado. Sendo que aqui ó, eu tenho que considerar o fato de que eu tenho uma integral definida, então tem os limites de integração aqui colocados também, tá certo? Menos a integral de 0 a V' de B. Quem é B? Menos VMP ao quadrado sobre 2, exponencial de menos V ao quadrado, VMP ao quadrado, dV, tá certo? Então essa nossa integral aqui, ela vai ficar igual a... Aqui eu tenho os limites de integração, tá? Então eu tenho que avaliar esse primeiro termo aqui, tanto em V' quanto em zero. Então eu vou abrir um colchetes aqui, ó. Quando V é igual a V', então você tem a V' menos VMP ao quadrado sobre 2, exponencial de menos V' ao quadrado, VMP ao quadrado. Tudo isso menos, abro um parêntese aqui, tá? Zero, né? Quando V vale zero, menos VMP ao quadrado sobre 2, exponencial de menos V ao quadrado, VMP ao quadrado sobre 2, aqui menos com menos mais, integral de 0 a V' de menos VMP ao quadrado, não tem mais menos, volta aqui, sobre 2, exponencial V ao quadrado, VMP ao quadrado, dV, tá? Então, nesse termo aqui, onde a gente tem esse zero, né, multiplicando tudo isso aqui vai a zero, tá certo? E aí a gente já pode até, né, reescrever um pouco isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar destacado essa integral, vou colocar ela primeiro, quero dizer, tá? Então, ela vale VMP ao quadrado sobre 2, pode sair da integral de 0 a V' da exponencial de menos V ao quadrado, VMP ao quadrado, dV, isso aqui tem esse menos, né? Menos V' vezes VMP ao quadrado sobre 2, exponencial de menos V' ao quadrado, VMP. Tá certo? Então, vamos lá, olha só. Nós temos aqui uns termos, né? VMP ao quadrado, tem aqui um VMP ao quadrado. Quem é esse VMP? Né? Lembrando mais uma vez, né? A velocidade mais provável, VMP, ela é 2kt sobre m elevado ao meio. Tá? O VMP ao quadrado, vai ser isso aqui ao quadrado, que dá 2kt sobre m. Então eu posso, né, recolocar, trazer de volta aqui o kt sobre m nessa expressão, tá certo? E é o que nós vamos fazer nessa etapa aqui embaixo. Vou reescrever isso aqui como sendo VMP ao quadrado, 2kt sobre m, vezes esse 2 que já tinha aqui, tá? Integral de 0 a V', exponencial de menos V ao quadrado, VMP ao quadrado, dV menos... tem um VMP ao quadrado aqui também, tá? Então, 2kt sobre m, e um 2 que já tinha aqui, V' exponencial de menos V' ao quadrado, VMP ao quadrado. Tá? Tranquilinho até aí? Então, ó, esses dois aqui podem desaparecer, né? Esses dois aqui podem
desaparecer e você fica só com o kt sobre m, tá? Então, essa nossa integral aqui, ela vai ficar como kt sobre m integral de 0 a v' exponencial de menos v ao quadrado, vmp ao quadrado dv, menos kt sobre m de novo, v' exponencial de menos v' ao quadrado, vmp ao quadrado. Joia? Então é isso. Vamos lá. Ainda não acabou, tá? Tá aí o lembrete, vmp ao quadrado, 2kt sobre m. E nós chegamos, né, nessa expressão aí, tá certo? Então, nós tínhamos lá no final essa expressão, né, tá aqui, do mesmo jeito que estava lá anteriormente, né? E agora a gente se depara com um novo problema, uma nova integral surgiu aí. Tá? Essa integral destacada em vermelhinha, a integral de 0 a v' de menos v ao quadrado sobre vmp, velocidade mais provável, ao quadrado. Nosso novo problema é lidar com essa integral aí. Tá? Então ela é uma integral que não é exatamente a coisa mais simples de resolver, e a gente vai precisar, nesse momento, daquela informação, né, da integral do erro gaussiano lá, de acordo com o Levine. Por quê? Porque essa integral aqui, se você prestar atenção, ela lembra um pouco essa aqui. Não é exatamente a mesma coisa, mas a gente pode tentar modificar um pouco a aparência dela, de modo a parecer com isso aqui, de modo a ficar igual a esse i. E como é que nós vamos fazer isso? Eu vou usar uma outra substituição também, tá? Vou trazer essa variável s, né? Vou usar ela para que a gente fique com a função bem parecida com aquela ali. Só que eu vou dizer o seguinte, olha só, eu tenho um v ao quadrado sobre vmp ao quadrado aqui, e eu quero que apareça um s ao quadrado sobre 2. Como é que é isso? Tá, então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever assim, ó. É a integral de 0 a v' da exponencial de menos v sobre vmp, tudo isso aí ao quadrado dv, tá certo? E o que é que eu quero que apareça? Eu quero que isso aqui se torne um s ao quadrado sobre 2. Para isso, eu tenho que dizer que v sobre vmp é igual, na verdade, a uma variável s dividido por raiz de 2. Por que isso? Porque, olha só, se eu fizer isso aqui ao quadrado, eu tenho isso aqui ao quadrado, que dá igual a s ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, estou me aproximando aqui dessa expressão. Tá certo? Então, olha só. Se isso aqui é verdade, v sobre vmp igual a s sobre raiz de 2, isso quer dizer que o s, essa variável s, é igual a raiz de 2 vezes v sobre vmp. E quem vai ser o ds, né? Já que eu estou fazendo a substituição, quem vai ser o ds? É raiz de 2 sobre vmp vezes dv. Então, quem é o dv para eu substituir aqui, né? Como é que eu vou substituir o dv? O vmp que está dividindo passa multiplicando, raiz de 2 multiplicando passa dividindo. Então, dv vai ser igual a vmp dividido por raiz de 2 vezes ds. Tá certo? Então, aqui está o s, aqui está o dv. Então, essa nossa integral aqui, né? Voltando, trazer uma outra cor. Tá de vermelhinho ali, né? Então, a nossa integral de 0 a v' da exponencial de menos v ao quadrado vmp dv é a mesma coisa
que é a integral de, olha só, exponencial v ao quadrado, vmp ao quadrado, isso aqui a gente viu que é menos o nosso s ao quadrado sobre 2. E o dv é o vmp sobre raiz de 2 vezes o ds. E eu fiz a substituição, tenho que mudar os limites também, tá? Quando o v é zero, né, o s vai ser zero. Quando o v for igual ao v', o s é o quê? Raiz de 2 v' vmp. Então, essa nossa integral aqui, essa nossa integral, ela é igual a, isso aqui, vmp sobre raiz de 2 pode sair, então vmp sobre raiz de 2, integral de 0 a raiz de 2 v' vmp, exponencial de menos s ao quadrado sobre 2 ds. Agora, veja só como essa integral aqui não é parecida com essa, não é? A única diferença é que o u é o quê? Raiz de 2 v' sobre vmp, tá certo? Mas a integral, ela é basicamente a mesma. Então, qual é a conclusão que a gente chega daqui? Essa porção aqui, nessa parte aqui da integral, ou trazendo aqui a integral de 0 a v' da exponencial de v ao quadrado, vmp ao quadrado dv, ela é igual a isso aqui, ó, vmp sobre raiz de 2 vezes essa integral é só essa porção aqui, ó. Mas eu posso pegar esse raiz de 2π que está aqui embaixo e passar multiplicando. Então, ó, 2π elevado a 1/2 vezes quem? I. I de U, porém o nosso U é o quê? Raiz de 2 v' sobre vmp. Tá certo? Então é isso que vale essa integral. Tá? Eu peguei esse 2π, a raiz de 2π, passei para cá multiplicando, para ter raiz de 2π vezes i. E essa integral é exatamente igual a essa aqui. Tá certo? Então, a nossa integral que nós tínhamos lá no início, né, essa integral vermelhinha, é igual a isso aqui. Então, a nossa resposta está tomando forma. Tá certo? Então, vamos lá, né, escrever tudo que nós temos até agora. Então, nós tínhamos esse problema aí, né? Então, toda essa nossa integral gigante aqui se tornou o quê? Kt sobre m vezes essa integral. Foi essa que a gente acabou de verificar aqui, né? É o vmp raiz de 2 vezes raiz de 2π, né? Que a gente viu ali que aparece quando a gente traz o i, né? De raiz de 2 v' sobre vmp, esse é o resultado dessa integral, né? Menos kt sobre m, v' exponencial de v' ao quadrado vmp. Né? Lembra do que eu disse agora há pouco, né? Existem livros bons, mas o Levine é mau, tá? Então, olha que questão bacana, que questão legal aí no livro do Levine, tá certo? Então, estando aqui nesse momento, né, a gente vai voltar para a nossa, tá aqui. Desculpem aí pela confusão, tá? Isso aqui era para estar coladinho com esse texto, mas né, nem sempre funciona. Então vamos lembrar que a nossa probabilidade, né, era tudo isso aqui, tá? 4π, m, etc. E a integral que a gente calculou até agora foi só essa porção.
tá? Então, essa probabilidade que a gente tem aqui, essa PR, ela é... Eu também já modifiquei um pouquinho essa parte inicial. Vocês lembram quanto é que tinha ficado? Era 4 raiz de π velocidade mais provável ao cubo, tá? Toda essa primeira porção aqui era isso. Vezes essa integral. E como é que ficou aí essa nossa integral? Olha só, ela ficou o quê? Kt sobre m... Opa, vamos abrir um colchete aqui. Kt sobre m, velocidade mais provável, raiz de 2, raiz de 2π, i de raiz de 2, v', vmp, menos kt sobre m, v' exponencial de v' ao quadrado, vmp. Só isso, né? Tranquilidade. Então, olha só. Já que apareceu uma velocidade mais provável ao cubo aqui, eu vou trazer de volta aquela nossa velocidade mais provável, tá? Lembrando, né, que ela é definida dessa maneira. Mais provável é o 2kt sobre m, né, elevado a 1/2. E o que nós temos aqui são vários kt sobre m, tá? Então, o vmp ao quadrado é o 2kt sobre m, o que faz com que kt sobre m seja igual a velocidade mais provável ao quadrado dividido por 2. Então, deixa eu escrever de preto mesmo. Então, a nossa probabilidade aqui vai ficar 4 raiz de π velocidade mais provável ao cubo vezes kt sobre m é a velocidade mais provável ao quadrado dividido por 2, velocidade mais provável dividido por raiz de 2. Esse raiz de 2π já vou escrever como raiz de 2 raiz de π e raiz de 2 v' vmp menos kt sobre m, né? Velocidade mais provável ao quadrado sobre 2 v' exponencial de v' ao quadrado vmp. Tá joia? Então, olha só, preciso pegar esse primeiro termo aqui, multiplicar esse primeiro termo, multiplicar pelo segundo, fazer o chuveirinho, né? Multiplicar esse aqui, tá? Então, primeiro eu vou reescrever essa mesma expressão aqui no próximo slide para a gente poder ir adiante, tá? Aguenta aí um segundo. Tá, então vamos lá. Vamos fazer bem devagar, pegando esse termo aqui fora dos colchetes, multiplicando um de cada vez, tá? Então, nós temos o quê? 4 vezes raiz de π aqui, vmp ao cubo, vezes esse primeiro trecho, né? Vmp ao quadrado vezes vmp é o vmp ao cubo. Raiz de 2, com esse raiz de 2 já podem desaparecer, né? Raiz de π sobre 2 e de raiz de 2 v' vmp menos esse termo aqui, né? 4 raiz de π vmp ao cubo vezes vmp ao quadrado sobre 2 v' exponencial de v' vmp. Então vamos lá. A nossa probabilidade aqui, o que é que nós temos? Raiz de π, velocidade mais provável ao cubo, velocidade mais provável ao cubo, raiz de
π. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes I de raiz de 2 VMP. Menos VMP ao cubo, VMP ao quadrado aqui em cima. Então, vai sobrar um VMP aqui embaixo. 4 dividido por 2 dá 2 sobre raiz de π, V' dividido, esse V' aqui, dividido por VMP exponencial de V' VMP. Então tá aí a nossa probabilidade de encontrar alguma molécula com velocidade entre 0 e V' escrita em termos daquela função, né, daquela função Gaussian ou Gauss Error Integral, seja lá o que for. Tá? Então, tá aqui aparecendo o I e, né, só para relembrar, né, é como estava descrito lá na questão do nosso amigo lá do Levine. Ô, rapaziada, tô vendo que eu cometi um errinho aqui, na verdade eu esqueci de escrever, tá? Isso aqui é V' ao quadrado, VMP ao quadrado, tá? Em todos esses pontos aqui, você tem um V' ao quadrado. Deixa eu olhar aqui para trás também. Aqui aparece, faltou aqui embaixo, faltou aqui embaixo, faltou aqui embaixo. Tá certo? Então, quem estava copiando, volta aí e escreve novamente. Tem esse Vzinho ao quadrado aqui. Né? Tá aqui. É isso. Tá? Então, vou me desculpando pelo equívoco, tá, gente? Mas foi só porque eu esqueci de escrever, tá? Todo o cálculo tá correto. Tá joia, pessoal? Então, vocês podem comparar aí, ficou da mesma forma, um ou outro termo que eu coloquei de um canto ou outro, mas é isso. A probabilidade de encontrar uma determinada partícula com tal velocidade, de 0 até uma velocidade V', é dada dessa maneira e está respondido lá o exercício do Levine. Então eu achei uma questão bem desafiadora, né? Como vocês viram, bem trabalhosa, que exigiu um bocadinho aí de treino, de experiência com a integração por partes e também com a substituição, porque sem ela a gente também não resolveria essa questão, tá certo? Então eu sei que foi uma jornada difícil, uma jornada dura. Se você teve dúvidas, deixa nos comentários e é isso. A integração por partes está terminada e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Bons estudos, pessoal!